circular design for food is about creating food products in a way that helps nature thrive. In Brazil, some organizations have found a way of entering the rainforest and bringing out the best of its diversity. They create unique products using diverse ingredients while keeping the trees standing and preserving the forest. Conectar os povos da floresta com a cidade através de mercados éticos e diferenciados é fundamental para que a gente possa promover sistemas alimentares positivos. A gente gosta muito de falar que para soluções de problemas complexos a gente precisa realmente de soluções em rede, soluções em cadeia. Um risoto com 15 espécies de cogumelos, ainda cultivados por povos indígenas, vai ser incrível. Qual é esse novo modelo de relação comercial na Amazônia para os produtos da sociobiodiversidade? A nossa atuação na floresta e a busca por novos ingredientes faz realmente com que a empresa olhe para um cenário em que a cadeia alimentar tem um papel muito positivo para a natureza. A Rede Origens Brasil, ela surge de um desafio grande que a gente tinha na Amazônia, ali na região do Xingu, quando um corredor de áreas protegidas onde viviam populações tradicionais e povos indígenas foram criadas. Naquele momento, aquelas populações estavam sofrendo pressão por atividades econômicas que levavam à degradação, à ilegalidade, como o garimpo, a pecuária, o próprio desmatamento. Então a ideia era que a gente pudesse pensar alguma solução que pudesse valorizar a produção tradicional praticada por essas populações ao longo de gerações, criar mercados diferenciados, éticos e que ao mesmo tempo pudesse gerar uma alternativa econômica que pudesse ajudá-los a manter a floresta em pé. O papel do Origens Brasil é fazer essa intermediação entre a ponta. A gente identifica a oferta, identifica a demanda das empresas e a gente tenta fazer um match. Então nós estamos em 56 milhões de hectares, atuamos em 33 áreas protegidas, com mais de 2.800 produtores, de 63 etnias falantes de mais de 40 línguas. São 71 organizações comunitárias, indígenas e instituições de apoio, trabalhando junto com 35 empresas para criar essa nova economia da floresta em pé. Em 2010, nós lançamos um pão chamado Castanha do Pará e Quinoa, que acabou se tornando um dos pães especiais mais vendidos do Brasil. E, consequentemente, a gente acabou virando um grande comprador de castanhas. Em 2016, o Imaflora nos abordou, contando um pouquinho da ideia da Rede Origens, e desde 2016 nós já compramos 865 toneladas das regiões protegidas, das regiões que fazem parte da Rede Origens Brasil. Comprar ingredientes de vários biomas brasileiros faz parte da nossa estratégia. Então, quando a Mãe Terra está ali escolhendo um produtor que está favorecendo o ingrediente da biodiversidade brasileira, a gente sabe que aquilo é muito mais forte, que isso tem um impacto muito maior. O Rito com Cogumelo Yanomami é um arroz especial para risoto, que ele tem, além de ter vários grãos, tem painço, tem chia, tem várias coisas que deixam ele mais nutritivo. Ele tem o que é mais especial, que são 15 espécies de cogumelo Yanomami. A gente teve uma grande indicação do Alex Atala. Ele é assim, um parceiro já da marca da gente trocar, ter muita coisa em comum. Então ele chamou Mãe Terra lá para o restaurante dele e falou assim: Mãe Terra, vocês precisam trabalhar com esse cogumelo aqui.
E daí começa uma parceria da gente conhecer o ISA, conhecer o Origens Brasil e realmente desenvolver esse produto. A gente trouxe não só os produtores e as empresas, mas nós trouxemos também as organizações comunitárias, cooperativas, associações e as instituições de apoio técnico, organizações geralmente não governamentais que apoiam essas populações na estruturação dessas cadeias. O Instituto Socioambiental Imaflora, o Origens Brasil, foi crucial para a gente aprender todas as expectativas que os Yanomamis tinham para com quais as indústrias, as marcas que eles queriam trabalhar e da gente realmente aprender a como se trabalhar com os povos originários. A gente tem um acordo específico, onde a gente já se comprometeu com a compra do cogumelo por 2 anos, para que a gente pudesse estabelecer esse compromisso com as comunidades e que não fosse alguma coisa pontual, porque é realmente um trabalho que a Mãe Terra acredita muito. A escala muitas vezes é muito complicada, porque a gente precisa de um volume maior para a gente conseguir trabalhar, lançar um produto, para a gente não ter ruptura nem nada. Então teve um caso, por exemplo, como as nossas batatas orgânicas. A gente queria entrar no mercado de chips, só que não tinha batata orgânica. A gente contratou um agrônomo para poder fazer um trabalho de desenvolvimento junto com o produtor, para que a gente conseguisse chegar no volume na escala que a gente precisava. Já foram vários anos de aprendizado, a gente tem uma evolução muito grande na qualidade dos produtos. Tanto eu quanto o nosso time aqui visitou a Amazônia diversas vezes e os extrativistas também visitaram a nossa fábrica diversas vezes. E isso fez com que eles conseguissem entender qual que era ali o perfil de produto final que a gente teria. Ao mesmo tempo em que a gente entendeu todas as complexidades que existiam ali no meio da floresta para a extração das castanhas. Quando a gente aproximou a Wikibold, a gente percebeu que seria um desafio a gente conseguir organizar e ofertar o volume que a empresa precisava. Então, uma estratégia que a gente encontrou foi diversificar a fonte de produtores. Então, a Wikibold não compra de uma comunidade, ela compra de um coletivo de comunidades. Esse volume ele já variou muito dentro da companhia em relação à quantidade das castanhas que são provenientes da rede, No começo, lá em 2016, eram 2% do total de castanhas e nós já chegamos a anos aí com 30% do total de castanhas. Então, eu acho que essas soluções que precisam e podem ser prototipadas dentro da rede. A gente desenvolveu uma plataforma em que todos os dados de produção, de quem são os produtores, em que territórios eles vivem, como eles fazem essa coleta, o manejo desse produto, elas vão para essa plataforma, permitindo depois que as empresas consigam fazer a rastreabilidade dessa produção. Por onde ela passou, quais foram os beneficiários, como que essa produção chegou da ponta até a empresa. Tem 2 pontos muito importantes para a utilização de produtos da biodiversidade brasileira. O primeiro é a potência nutricional. A castanha é um produto muito rico em selênio, então tem uma fonte de diversas vitaminas, e isso é importante para quem consome nosso produto. O segundo ponto, que é muito relevante, é que ao comprar as castanhas da floresta e pagar uma renda justa para esses extrativistas, a gente incentiva a permanência dos mesmos no meio da floresta. E quando eles permanecem na floresta, eles acabam inibindo a ação de madeireiros, de grileiros ilegais e acabam fazendo aí com que a gente consiga manter a floresta em pé. A gente sabe a importância que tem o pequeno produtor dentro de toda a indústria dos alimentos. Poder trabalhar um pouco mais próximo das comunidades indígenas foi de grande valor para a gente, porque hoje a população indígena ela representa 5% da população, mas eles são guardiões de mais de 80% da biodiversidade do mundo. A forma com que esses povos tradicionalmente já fazem o uso dos seus territórios, o manejo dos seus produtos, é uma forma que a gente precisa reconhecer. A gente não precisa vir com normas globais,
para dizer, para avaliar e para dizer que eles estão conservando a floresta. A gente precisa de partir de um sistema que já reconheça esse importante papel desses povos como guardião da floresta em pé. A gente já vê um movimento muito forte das instituições financeiras oferecendo créditos mais baratos para empresas que tenham boas práticas ambientais, sociais e de governança. Se os empresários não entenderem que sim tem um papel social, que se movimentem por inteligência, porque os negócios eles vão pedir essa mudança radical nos próximos anos. Socioambiental se escreve junto porque você não faz um alimento sem pensar em quem está produzindo ou quem vai consumir, sem pensar no impacto que aquilo vai ter para o meio ambiente. As parcerias comerciais diferenciadas entre empresas e comunidade, ou seja, esses novos modelos de negócio que mantêm a floresta em pé, ela é chave para a distribuição de renda, combater a fome e a desigualdade e para que a gente tenha uma economia mais descarbonizada e que consiga responder às mudanças climáticas. E ela é chave para a gente reconhecer esse passivo histórico, né, do papel importantíssimo desses povos para a manutenção desse saber e da floresta em pé.